Boa noite. A estação mais quente do ano começou hoje às 2 da tarde, mais 28 minutos. No verão, é preciso tomar certos cuidados com a saúde. Sobre o assunto, eu converso com o médico Roberto Debski. Doutor Roberto, boa noite. Obrigado, por participar com a gente aqui. Qual é a alimentação ideal aí, principalmente agora, para o verão que está chegando? Boa noite, Irineu, os telespectadores do painel regional. A alimentação no verão, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por conta da temperatura, do calor, os alimentos podem se estragar, tem que ser muito bem observada a conservação desses alimentos. Principalmente se for comer na rua e na praia. Principalmente se você comer fora, na rua, né, e você tem uma atenção redobrada. Em casa, os alimentos preferidos devem ser alimentos mais leves também, né, frutas bastante, alimentos que não sejam muito calóricos, muito gordurosos, frituras, para você poder se sentir melhor, porque no calor isso pesa muito mais se você tiver uma alimentação pesada. Bom, né? o verão começa exatamente no momento em que as pessoas estão se preparando justamente para ingerir alimentos mais calóricos. Exatamente. Não é? Nessa Natal, época das festas, final né? do ano, aquela coisa toda. Quais os cuidados aí que também precisa ser tomado nesse momento? A gente orienta que se coma e se beba com moderação. Então dê preferência realmente às saladas, às frutas, às carnes com menos teor de gordura, não é? Evitar o excesso de álcool, se hidratar muito bem é importante, não é? Então, claro, as pessoas podem, devem celebrar, comemorar, e a gente sabe que os alimentos nessa época são especialmente mais calóricos, mas sem abuso e com moderação as pessoas vão passar bem e aproveitar melhor as festas. Quais os cuidados, de uma forma geral, que devem ser tomados em relação ao calor, não é, doutor Roberto Debski? No calor, a tendência muito grande, principalmente para os idosos e para as crianças, é poder se desidratar por conta da transpiração, da perspiração, da perda de líquido também, pela respiração, o próprio suor. Então, é muito importante se observar a hidratação adequada. Então, tomar água mesmo, água de coco, sucos de frutas naturais, né? E que parâmetro que a gente tem para saber se está hidratado ou não, porque a gente sabe essa a pergunta, porque qual é a referência de hidratação? Né? Não é a sede. Porque a gente já ouviu falar, toma 2 litros, toma 3, toma meio, ou então toma água quando tem sede. Eu já vi todas essas recomendações. Essas são muito genéricas. Agora, o importante é assim, depende muito do peso, da idade, da estatura, né? Se você tem uma pessoa de 2 metros de altura e outra de 1,5, a necessidade de ingestão vai ser muito diferente. Com certeza. Então, não adianta falar, olha, todo mundo tem que tomar 2 litros de água. Isso é uma medida falsa. O que a gente orienta sempre, o parâmetro, que é um parâmetro muito bom para todo mundo, é a coloração da urina. Então, se você tem a sua urina muito escura, a laranja é um parâmetro fácil de você avaliar, né? A urina que estiver muito escura, forte, amarela, alaranjada, significa que você já está se desidratando ou já está desidratado. Então, a urina ela tem que ter... mais concentrada e está precisando de hidratação justamente. Está retendo mais o líquido porque você já está desidratado, então a urina sai muito mais escura. Se você observar a sua urina, ela tem que estar numa cor amarelo clara, amarelo bem clara. Se ela estiver transparente, você está muito hidratado. Se ela estiver muito escura, você está desidratado. Então, o meio termo... A urina não tem que estar parecendo água também, né? Não, é uma cor amarela clara, sem odor forte e tudo mais. Então, essa é a urina que a gente deve observar. Então, o parâmetro da hidratação vai ser de acordo com a resposta na urina. Muito sol nessa época, a gente sabe. Quais os principais cuidados em relação, principalmente também, à exposição solar? Então, a hipertermia, né? Se você ficar exposto, pode ter a questão das queimaduras. A gente tem muitas pessoas nessa época, principalmente turistas que vêm de fora, que estão animados, lá vão para o sol, né? Para a praia, para a piscina, e acabam se queimando, queimaduras de primeira, segunda, às vezes até 3º grau. Então, a gente recomenda sempre usar o protetor solar, isso é obrigatório. Inclusive, o protetor solar deveria ser usado até no dia a dia, quando você vai andar, sair na rua, sem exageros, mas principalmente em mãos, em face, não é? Até porque é importante a gente ter a exposição ao sol por conta da formação da vitamina D. Mas o excesso de sol pode levar a queimadura, desidratação, principalmente nas crianças que têm a pele mais fina e nos idosos também. Que é uma agressão violenta na pele, não é, doutor Debski? O excesso, quando ocorre aquela escamação explosiva, é porque chegou a um estágio preocupante. Se você tem a queimadura, queimadura de 1º e principalmente 2º grau, você vai querer a bolha, né? A bolha significa que a pele já morreu, aquela pele, e vai se soltar depois. Então, para não chegar a esse estágio, por quê? Porque isso gera incômodo.
gera dor, esteticamente é desagradável. Então a pessoa deve usar protetor solar. Que acaba até estragando a viagem, às vezes, de férias. Muitas vezes, porque a pessoa fica com dor, ela não vai poder mais ir para a praia, né? Vai ter que ficar resguardada. Então, a gente orienta para que não se exponha em excesso ao sol, que reponha sempre o protetor solar se for na água. O fator de proteção ideal qual seria? 15, 30, também não precisa ser exagerado e depende muito da pele. As peles mais de tonalidade mais escura requerem uma proteção um pouco menor e as peles muito claras, uma proteção maior, porque a própria melanina da pele já confere um fator de proteção. E o horário também. Eu ia falar isso. O período de exposição também, as pessoas têm que ter um cuidado com isso. Muitas horas no sol, mesmo que você se proteger, vai realmente queimar. E também aquele sol a pico, né, entre as 10 e 2 da tarde, talvez seja o pior horário do sol. Porque é comum a gente ver gente indo para a praia meio-dia, por exemplo. Né? Isso não é correto, né? Claro que as pessoas. O ideal seria no período da manhã e depois no final, mais pro final da tarde. De manhã até as 10, 11 horas e depois das 3, 4 horas da tarde. E principalmente com crianças a gente vê. As pessoas levando as crianças para a praia, sem o chapéu, sem o óculos escuro, que é uma coisa que se esquece muito, é a proteção para o olho. Né? Porque o olho, a única proteção que você vai ter é um óculos com uma lente que proteja dos ultravioletas A e B. E mesmo a criança, às vezes, quando fica no guarda-sol, está exposta, né? Está exposta. Você não tem o sol direto, mas tem os raios ultravioletas que passam através do tecido. Já existe hoje guarda-sóis e roupas que tem protetor ultravioleta também, mas por aqui a gente ainda não vê muito isso. Para quem pratica atividade física, quais são as recomendações? A mesma coisa em relação à exposição excessiva ao sol e principalmente cuidar muito mais da hidratação, porque quando você está correndo, praticando esporte, você está transpirando muito mais e perdendo líquido. Então não esperar ficar com sede e se hidratar frequentemente, colocar a proteção solar, né, e evitar o excesso de atividade física no sol, porque a chance de você ter uma hipertermia, uma desidratação é maior. Existe horário ideal para praticar atividade? De manhã ou à noite, por exemplo? É a mesma coisa, né? Tem diferença ou não? Se você praticar esporte ao ar livre, no sol, num horário de pico, a chance de você se machucar é maior. Então, se você puder praticar... Em relação a o dia a dia, normalmente... Não, isso varia muito da predisposição. Tem pessoas que são mais diurnas, pessoas mais noturnas, então a gente orienta sempre nesse caso, a atividade física. Tem pessoas que fazem atividade física à noite e se sentem bem, relaxam e conseguem dormir. Outras ficam muito mais estimuladas, agitadas e atrapalham o sono. Então, a gente orienta a pessoa a observar o seu ritmo biológico e fazer o esporte no horário que ela pode e que ela se sente melhor. Doutor Roberto Debski, muito obrigado, viu, mais uma vez por participar agradeço, aqui com a gente. Uma boa noite. Boas festas para todos. Para você também, obrigado. Morreu hoje de manhã o ex-prefeito de Praia Grande, Roberto Francisco dos Santos. O político e empresário estava internado em São Paulo. Tinha 64 anos e lutava contra um câncer. Eleito pelo PSDB, Roberto Francisco dos Santos foi prefeito de Praia Grande de 2009 a 2012. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias. Ainda em Praia Grande, o vereador Marco Antônio de Souza foi condenado pela Justiça em primeira instância por apresentar atestado médico falso para viajar com a namorada em 2013. O médico também foi considerado culpado. Cada um vai ter que pagar multa de R$5 mil. Além disso, o Marco Antônio terá que devolver o valor referente à ausência justificada no atestado, em torno de R$ 2.500. O documento foi considerado pelo Ministério Público como ideologicamente falso. Nossa produção tentou entrar em contato com o vereador, mas até o fechamento dessa edição não conseguiu. Não é porque o serviço do Bike Santos deixou de ser gratuito que passou a ser menos usado. Dados da Prefeitura apontam que 4.000 planos já foram comercializados desde a mudança, que aconteceu há 3 meses. Já são 200 novas bicicletas que circulam pela cidade com um layout completamente diferente. Até o fim deste mês, todas as 370 bikes vão estar desta forma. Para quem usa o serviço, houve melhora. Dificilmente você pega alguma com defeito agora, né? Agora tá bem legal mesmo, melhorou bastante. O que você acha de estar pagando agora? Acho bacana, seleciona mais, né? A gente entende que uma vez que o sistema agora passa a ser cobrado, há uma responsabilidade maior por parte dos usuários
em até denunciar ou ajudar-nos na fiscalização para que se evite, né, a questão do vandalismo. Desde setembro, uma empresa, ao invés da prefeitura, é responsável pela administração do Bike Santos. Pelo aplicativo, agora, além de liberar as bicicletas, é possível também apontar problemas nos veículos. A CT fiscaliza diariamente o serviço. Por mais que tenha uma empresa que ganhou o processo licitatório, que é responsável pela administração do sistema, cabe à CT a responsabilidade de fiscalização quanto às regras do sistema. Então tem desde a questão das estações vazias, as estações com algum tipo de problema, os nossos fiscais identificando, passa a detectar o período que permanece o problema e a empresa ela tem um tempo em cada situação para resolver. As bicicletas podem ser retiradas das 6 da manhã até as 11 da noite. A principal mudança é que o serviço, antes gratuito, passou a ser pago. São 4 opções: R$ 90 por ano, R$ 50 por 6 meses, R$ 10 para o plano mensal e R$ 5 para o passe diário. Eu achei que o fato de agora ser pago pode acabar atrapalhando algumas pessoas que nem necessariamente têm condições de conseguir pagar, mesmo que seja um custo de aproximadamente R$ 10 por mês. Para algumas pessoas é uma condição complicada. Então o fato de ser agora pago pode atrapalhar nisso. As regras continuam as mesmas. Viagens de 45 minutos com intervalos de no mínimo 15. O sistema foi implantado na cidade há 5 anos e foram realizadas mais de 1.500.000 viagens. Já estão à venda os convites para o tradicional baile da cidade. O evento comemora os 472 anos de Santos no dia 27 de janeiro no Mendes Convention Center. O cantor Leonardo é a principal atração da noite. Os convites estão custando R$ 330. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santos, Maria Inês. Dona Maria Inês, quantos convites foram colocados à venda aqui pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos? Nós, a princípio, temos 1.500 convites a serem vendidos, mas podemos estender até 1.800. E eu peço que a população compareça, além de ser um show maravilhoso do Leonardo, estarão contribuindo para a Clínica Escola para Autistas, que será na Rua Itapura de Miranda. No dia seguinte, o baile será dia 27 de janeiro, e no dia seguinte haverá um show na praia. Então é muito importante que as pessoas colaborem, se divirtam para um bem comum. E a expectativa é arrecadar quanto de dinheiro? Em torno de R$ 500 mil, para que a gente possa desenvolver as obras, e que estará em parceria com o Clube Designer. Quem quiser já garantir o convite, o que deve fazer? Já estão à venda os convites. Eu posso adiantar que a procura está sendo assim muito grande, então a gente cria uma expectativa muito grande para o baile e esperamos poder ampliar para 1.800 convites. Os horários? Aqui será das 9 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Lembrando que o Fundo Social de Solidariedade de Santos fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 388, na Encruzilhada, em Santos. Camila Loy para o Caderno Regional. A Justiça determinou perícia médica oficial para avaliar pedido de prisão domiciliar de Paulo Maluf. Este é um dos assuntos do Brasil em 1 minuto. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vai avaliar se o deputado Paulo Maluf poderá cumprir prisão domiciliar por ter 86 anos e problemas de saúde. Ele foi condenado a 7 anos e 9 meses em regime fechado por lavagem de dinheiro. O IBGE revelou que em 2016 a taxa de analfabetismo no país caiu para 7,2%. Em 2015, 8% dos brasileiros com 15 anos ou mais não sabiam ler ou escrever. Ano passado, o número estimado de analfabetos foi de 11 milhões e 800 mil pessoas. O projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados prevê que os provedores de conteúdo nas redes sociais sejam responsabilizados em caso de informações falsas. A multa seria de R$ 50 milhões se a plataforma não retirar o conteúdo em até 24 horas. Futebol. A Portuguesa Santista já contratou 15 jogadores para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Hoje, os atletas passaram por uma avaliação física em Eurico Mursa.
identificar o desequilíbrio muscular, avaliar a pisada e correção dos membros inferiores, além de medir a força das pernas. A avaliação física dos jogadores foi feita em 3 etapas. Nós passaremos essas informações para a Comissão Técnica da Portuguesa, que realizará um trabalho individual aos atletas com o objetivo de prevenção e otimização também dos seus potenciais. Foram avaliados os 15 novos jogadores contratados para a temporada 2018. Pela primeira vez, esse tipo de teste foi realizado na Briosa, tecnologia utilizada por clubes da Série A. Sem esses testes, a gente estaria trabalhando com eles de forma cega, né? A gente ia fazer um fortalecimento global e, infelizmente, o fortalecimento global não trabalha especificamente esses desequilíbrios, e sim só dá mais força e mais resistência no músculo. Ao final do trabalho, um balanço positivo dos novos atletas. Os atletas se apresentaram muito bem do aspecto muscular, um risco de lesões mínimo, e eu tenho certeza que com esse trabalho que vem sendo periodizado, os atletas conseguirão chegar no campeonato da Série A3 muito bem. O principal destaque para a temporada de 2018 é Rodriguinho. O atacante é um velho conhecido da torcida rubro-verde. Revelado pelo clube em 2005, ele defendeu a camisa da Briosa durante 2 anos. Passou por grandes times como Fluminense e Atlético Paranaense. E agora, mais experiente, aos 34 anos, volta à antiga casa. Está retornando de novo para casa, não tem coisa melhor, né? Não tem ânimo melhor, vontade de poder estar ajudando a Portuguesa de novo. O primeiro desafio vai ser a Copa Rubro-Verde, um torneio de pré-temporada com as 4 portuguesas do país: a Santista, de Desportos, Londrinense e a Carioca. Foram 2 semanas intensas aí contratando jogadores e ter o pessoal que já estava no elenco da casa. Mas ainda vamos fazer mais algumas, né? Tem mais algumas aí que a gente acha que para compor esse elenco, para a gente chegar forte. Depois da Copa Rubro-Verde, a Portuguesa Santista disputa a Série A3 do Paulistão. A estreia vai ser contra o Rio Preto, dia 17. O local ainda não foi definido. O time foi punido com a perda de mando de campo por 3 jogos, por causa dos incidentes contra o Olímpia. Mais uma vez, você vai acompanhar com exclusividade na Santa Cecília TV os jogos da Briosa. Nós estendemos aí um leque de ações para que não fique só na transmissão dos jogos, para que também haja outras compensações, outras situações que ajudem a Portuguesa, que ajudem a Santa Cecília. E a gente vem conversando, vai ter muitas novidades boas por aí, através dessa parceria. E tenho certeza que vai dar certo e vai ser um sucesso. Do futebol para o carnaval, o desfile das escolas do Grupo Especial de Santos vai ser em um único dia, 3 de fevereiro. A decisão foi anunciada ontem pela Liga. A primeira agremiação a entrar na passarela Drauzio da Cruz vai ser a Real Mocidade, seguida de União Imperial, Brasil, Sangue Jovem, Amazonense, Vila Matias, Unidos dos Morros e X9. No Santa Portal você encontra mais informações sobre a mudança. E Nego do Borel se apresenta amanhã em Santos. O cantor fez um vídeo convidando o público. Alô, galera de Santos, Nego do Borel aqui, ó. Sexta-feira estarei no Tremendão em Santos, quebrando tudo, valeu? E mandando assim, ó. Eu vacilei, mas eu te amo, te amo, te amo. É nóis. O show começa às 11 da noite no Lounge Tremendão. O endereço é Rua Brás Cubas, número 412. Os ingressos custam a partir de R$50 e podem ser comprados no próprio local ou no site ingressonanet.com.br. O espetáculo Encanta Natal vai ser realizado amanhã nas janelas do Hotel Atlântico, em Santos. Se apresentam os corais Municipal de Santos e da Alfândega do Porto, a Camerata Jovem Santista e atores da Escola Wilson Geraldo. Com um show de luzes e presépio cênico, a noite traz repertório com clássicos natalinos. O evento é de graça e começa às 8h30 da noite. O endereço é a Avenida Ana Costa, número 575, no Gonzaga. E a Banda Sinfônica de Cubatão apresentou ontem o espetáculo Um Abraço de Natal na unidade da Petrobras do Valongo, em Santos. A iniciativa foi do Clube de Empregados da empresa. Os 80 músicos da Sinfônica de Cubatão foram regidos pelo maestro Rodrigo Vita. A apresentação também contou com dançarinos da cidade. No evento,
canções natalinas, jazz e música brasileira. O show foi exclusivo para os empregados da Petrobras. A banda sinfônica tem tradição. Ao longo de 40 anos de história, já fez inclusive apresentações fora do país. E a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos faz daqui a pouco, às 8 da noite, o concerto especial de Natal. A apresentação acontece na Igreja Senhor dos Passos, no Boqueirão, e inclui também o Coral Municipal de Santos e os alunos do Centro Científico da Voz. No repertório estão o Concerto Grosso Opus 6, número 8, de Arcângelo Corelli, e a Missa em Sol Maior, de Franz Schubert. O concerto tem também participações especiais da soprano Sara Sarres, do tenor Gilberto Chaves e do barítono Saulo Javan. A Paróquia Senhor dos Passos fica na Rua Mato Grosso 367, no Boqueirão. A tradicional exposição de presépios internacionais do Santuário do Valongo já pode ser visitada. Acompanhe na reportagem de Jéssica Santos. O presépio que recebe os visitantes da mostra chama atenção pelo tamanho. Montado na entrada lateral da igreja, tem 18 peças em MDF vazado. Criação do artista plástico Anderson Camargo. É uma das novidades esse ano, porque desde a entrada a pessoa já vai vendo as peças, né, já interage. A minha intenção foi essa, que as pessoas pudessem tocar, mexer, tirar foto, sabe, tocar no trabalho. Para ter noção, né, de você pegando é diferente, né, do que só olhar. Então a minha intenção foi essa, que as pessoas pudessem interagir com o trabalho. Wilson participa da exposição há 7 anos, sempre com trabalhos que fazem alusão à Baixada Santista. Desta vez trouxe 2 criações. A primeira com papelão e resina, que retrata o nascimento de Jesus ao redor do Aquário de Santos. A outra tem como tema o enredo do ano que vem da X9, atual campeã do Carnaval da cidade. Em destaque, a cultura nordestina. Eu visualizei como se fosse um grande desfile. Se você reparar, até os biscoitos, onde os destaques participam, né, na evolução dos desfiles, em cima dos carros alegóricos, é como se fosse um grande carro alegórico. Ao todo, são 35 presépios feitos com os mais diversos materiais. Lâmpadas, arames, barro e até chocolate dão vida às obras. Trabalhos feitos por artistas locais e estrangeiros. Eu achei muito bonito, bastante criativo, uma paz incrível, né? E esse ambiente está muito bacana, muito gostoso. São bastante criativos os presépios, as formas que eles se apresentaram. Tem para criança, para adultos, artistas, bem bonito. A tradição de montar os presépios para celebrar o Natal foi criada no ano de 1123 por São Francisco de Assis. Na noite de Natal, na cidade de Grétio, São Francisco montou o primeiro presépio para narrar a história do nascimento de Jesus. As pessoas daquela comunidade de Grétio, pessoas simples e iletradas. Foi uma forma didática que São Francisco encontrou para apresentar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A 24ª edição da Exposição de Presépios Internacionais acontece até o dia 28 de janeiro no Santuário Santo Antônio do Valongo. Pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã até as 6h30 da noite. O endereço é Largo Marquês de Monte Alegre, número 13. A entrada é de graça. A edição de hoje termina aqui. No youtube.com/Santa Portal você pode rever todas as reportagens aqui do Caderno Regional. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.